Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom, galera, hoje a gente vai falar aí sobre a superposição de pulsos e interferência nas ondas, né? O que é isso? A gente vai falar quando a gente tem duas ondas numa corda, tá? Dois pulsos em uma corda, o que acontece, tá? Que, qual vai ser a, a situação? O que vai acontecer com esse pulso dessa onda, né? Então, imagine a seguinte situação, galera. Tem uma onda aqui, tem uma corda, da cor aqui, para ficar mais nítido. Tem uma corda aqui e tem um pulso sendo feito nessa corda, tá? Esse pulso aqui tem uma amplitude, que é a altura desse pulso, né? Do ponto inicial dela até o topo, até a crista. Tá? Tem uma amplitude A. Então a gente vai falar agora de situações que tem uma onda, um pulso indo para a direita e um pulso indo para a esquerda. Tá? Tem dois pulsos aí que eles vão se encontrar. Né? Eles vão se encontrar, esses dois pulsos aí. Em algum momento aqui, eles vão encontrar um ao outro. E o que vai acontecer nesse momento que eles se encontrarem? Tá? Na hora que eles se encontrarem aqui, o que vai acontecer? Tá? Então, eu vou ter dois tipos de interferência, dois tipos de superposição. Quando eles estão na mesma direção aqui, tá? Os dois estão para cima, eles estão na mesma posição. E um quando eles estão na posição contrária, tá? E um quando eles estão na posição contrária. Então, existem dois tipos de superposição, né? Então, vamos falar primeiro desse aqui, né? Desse aqui. Então, o que vai acontecer? Eles estão vindo, né? Eles vão se encontrar aqui. Eles vão se encontrar aqui. Quando eles se encontrarem, tá? Quando eles se encontrarem aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vou colocar uma outra cor aqui. Então, eles tinham alturas diferentes aqui, amplitudes diferentes, né? Aqui dá para ver bem. Ó. Eles tinham amplitudes um pouquinho diferentes aí, uma era maior que a outra. Quando os dois se encontraram, tá? Quando os dois se encontraram, o que aconteceu? Essa amplitude foi ampliada, aumentou a amplitude, né? Então, tinha um aqui e tinha um amarelinho aqui, né? Amplitudes de tamanhos diferentes, tá? Aqui dá para ver, ó. Tinha uma altura aqui e o outro com outra altura, né? E aí, quando eles se encontraram, essa superposição, o que aconteceu? Ampliou, aumentou essa amplitude. A amplitude, a altura dessa onda ficou maior, tá? Qual é o tamanho dessa altura aqui agora? Tá? Essa amplitude é a amplitude da primeira mais a amplitude da segunda. Então, a amplitude que ela terá agora será a soma das duas amplitudes. Imagine assim, ó.
Tem uma onda no mar de 2 metros de altura. E tem uma outra que está vindo atrás dela com uma velocidade maior de 4 metros de altura. A de trás está com uma velocidade maior. Então, o que vai acontecer? Na hora que ela chegar nessa, tá? Na hora que ela chegar na menor aqui, elas vão se juntar. E elas vão se juntar e o que vai acontecer? A gente vai ter uma onda de 6 metros de altura. Tá? Simples. Só uma soma algébrica bem simples. Somei as duas e acabou. Então, uma de 4 e uma de 2 se juntaram aqui e formaram uma de 6. E aí o que acontece? Depois que elas se encontraram, então, as duas se encontraram, formaram uma nova onda. O que vai acontecer? Elas vão continuar o seu caminho. Então vem uma, encontra na outra, forma uma onda bem grandona, que é a soma das duas. E depois cada uma segue seu caminho. Tá? Então cada uma vai seguir o seu caminho aqui do mesmo jeito que estava. Aqui é A2 e aqui é A1. Então, A1 estava vindo para cá e A2 estava indo para a esquerda. Então A1 para a direita, A2 para a esquerda. Depois que elas se encontraram, tiveram aquele pico, aquele crescimento grandão. Cada uma seguiu o seu caminho. A 2 continuou o seu caminho e a 1 continuou o seu caminho. Tá? Então, essa é a superposição quando eu tenho ondas que estão no mesmo sentido aí. Tá? Estão na mesma posição. Agora, quando elas estão opostas aqui, uma em cima e uma embaixo. Tá? Então, desenho aqui. Então, aqui, antes delas se encontrarem. Quando elas se encontrarem, o que vai acontecer? Vai formar uma ondinha pequena. Essa estaria para cima e tem uma outra aqui para baixo. Tá? Então, tinha uma para baixo e uma para cima. Quando elas se encontraram, o que aconteceu? Ela ficou pequena. Ficou menor do que ela era. Essa amplitude aqui, a amplitude agora, é A1 menos A2. Né? É a subtração dos dois. Tá? Por que a subtração dos dois? Porque elas têm posições opostas aqui. Né? Uma está para baixo, outra está para cima. Então, quando elas se encontrarem, a altura da onda que vai acontecer é a subtração das duas. Aí é claro, se uma tem 2 metros e a outra também tem 2 metros, vai dar zero. Aí não vai ter onda. Só que depois que elas se encontraram, elas continuam no seu mesmo sentido. Tá? Elas continuam no seu mesmo sentido. Então segue o seu fluxo normal. Tá? Então, se as duas tinham 2 metros, na hora que elas se encontrarem, vai ficar uma reta. E aí depois continua o fluxo, continua, elas voltam a aparecer. Tá?
Então, isso é interferência. Isso é a sobreposição das ondas. Tá? Então, quando eu tenho duas ondas, eu tenho que analisar o sentido que elas estão aí. Tá? A posição delas. Elas são as duas na mesma posição. Tá? Elas estão em posições diferentes. Tá? Se ela vai ser ampliada, se eu vou aumentar a amplitude dela ou se eu vou diminuir a amplitude dela. Tá? Se elas têm a mesma posição, as duas para cima ou as duas para baixo, tá? A gente falou aí, eu falei, mostrei duas assim. Mas se elas estiverem para baixo, tá? Também é a mesma coisa. Vou mostrar aqui. Então, eu vou fazer um pulso aqui, ó. Quando ele volta para cima. A gente viu isso. Superfície fixa, ele inverte. Superfície móvel, ele volta na mesma posição. Então, eu vou fazer para baixo. Quando ele voltar, ele vai voltar para cima. Então, ó, para baixo, para baixo. Para baixo. Aí ele tá voltando para cima, eu faço mais um para baixo. Tá vendo como fica menor? Agora, eu vou fazer na mesma posição. Tá vendo? Ele vai crescer, ó. Vou colocar um oscilador aqui, fica mais fácil para mostrar. Agora, na superfície fixa. Tá vendo como ele diminui? Tá? Então, é isso que vai acontecer aí. Tá? Eles têm a mesma posição, será ampliado. Se eles têm uma posição inversa aí, será reduzido. Tá? Então, esses são os dois tipos de interferência que eu tenho. Tá? São os dois tipos de interferência que eu tenho. É a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Tá? Por que interferência construtiva e destrutiva? Interferência construtiva vai ser ampliado, vai aumentar a amplitude dela. Interferência destrutiva vai reduzir, vai diminuir a amplitude dela. Tá? Então aí a gente tem a construtiva e a destrutiva. Tá? Então, interferência construtiva vai ter a superposição, eu vou ampliar a minha amplitude, vai crescer minha onda. Eu tinha duas de 3, vou ter uma de 6. Eu tinha uma de 2, uma de 5, vou ter uma de 7. Interferência destrutiva, eu vou diminuir minha onda, ela vai ficar menor. Então, eu tinha uma de 5 e uma de 3, eu vou ter uma de 2. Eu tinha uma de 10 e uma de 3, eu vou ter uma de 7. Tá? Então, isso é interferência construtiva e interferência destrutiva. Tá? E aí, eu tenho como verificar a fase da minha onda. Se ela está para cima ou se ela está para baixo. Tá? Por que eu tenho que identificar a minha fase? Se ela é para cima ou se ela é para baixo? Para saber
sei quando essa onda, elas se chocarem, ela vai ser construtiva ou destrutiva. Se elas têm a mesma fase, mesma posição aqui, é construtiva. Se elas têm posições, fases diferentes, é destrutiva. Né? Então, por essa razão, eu preciso saber qual é a minha fase, né? Se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é para cima ou se ela é para baixo. Tá? Então, eu tenho um ponto aqui, tá? E aí aqui, outro. Tá? Então, eu tenho minha fonte aqui, fonte um, fonte 2. Então, são dois alto-falantes. São dois alto-falantes. Que vão estar emitindo sons aqui. E aqui tem uma distância um e aqui tem uma distância 2. Tá? Eu quero saber se esses dois alto-falantes aqui, se as ondas, imagine, né? Tem uma caixinha de som aqui e outra caixinha de som aqui. Ele vai mandar uma onda para cá e esse aqui uma onda para cá. Se quando essas duas ondas aqui, os dois sons, se quando eles se encontrarem, se vai ser construtiva ou destrutiva. O que é isso? Se a amplitude do meu som vai ficar maior ou menor. Tá? Então, eu tenho que fazer esse estudo aqui para saber se, quando essa caixa de som, a distância que elas se encontram, se vai ampliar o meu som ou se vai diminuir meu som. Não é simplesmente, coloca uma caixa aqui e outra aqui. Não, não é. Eu tenho que saber isso. Tá? Então, para saber isso, eu tenho que saber a fase. Se as duas vão estar para cima, se as duas vão estar para baixo, se elas vão estar, né, opostas. Então, a variação da distância, tá? A variação da distância é dada por quanto? 6. Deixa eu ver aqui. Pares e ímpares. Tá? Então eu tenho a minha distância aqui, ó, D1 da fonte, tá? Então, tem minha fonte aqui, minha caixinha de som tá aqui, ó, é o F1. Aí tem uma distância até a pessoa que vai estar escutando a música, tá? E tem a fonte 2, a segunda caixa de som, até a distância da pessoa. Então tem a distância do F2 aí, tá? Para que nesse ponto aqui seja construtiva, ou seja, tem um reforço, tem um aumento, então eu quero que aqui, no ponto P aqui, tenha um aumento, seja construtiva, tá? A distância da fonte 2 até ele, tá? Menos essa distância, então a variação da distância, D2 menos D1, tá? Essa distância aqui, D2 menos D1, tem que valer N vezes o comprimento dividido por 2. E o resultado tem que ser par, tá? Se você fizer N, tá? É um número natural, que é o comprimento dessa onda, tá? Vezes o comprimento dividido por 2, se ele for par, é construtiva.
Se ele for ímpar, é destrutiva. Tá? Então, nos pares são construtivas, nos ímpares são destrutivas. Tá? Então, tem lá as ondas, né? Elas vão estar assim, e aí tem outra assim. Tá? Então, tem lá a distância entre as duas, vai ter o comprimento das duas, tá? Tem o meio do comprimento da onda, né? Meio, metade desse comprimento. Essa aqui tem um, e essa aqui tem outro. Tá? Então, esse meio do comprimento aqui, N, metade do comprimento, tá? Vai ser N, tá? Se ele for par, construtivo. Aí vai calcular, tem o N aqui também, vai ter o comprimento da onda. Se for ímpar, ele é destrutivo. Tá? Então, toda vez que você calcular e for par, construtivo, ímpar, destrutivo. Tá? Lembrem-se bem disso. Então, vamos lá, para os exercícios aqui. Ó. Então, no primeiro, fala assim: dois pulsos são gerados simultaneamente nas extremidades de uma corda homogênea, que é mantida rígida, em posição horizontal. A figura mostra dois pulsos no momento inicial de sua geração. Ó, tem um assim e tem outro assim. Não, um assim e outro assim. Tá? Então, esse está vindo para cá e esse está vindo para cá. Eles vão se encontrar. Tá? Eles vão se encontrar. Quando eles se encontrarem, tá? Quando eles se encontrarem, o que, que vai acontecer? Bom, eles estão em fases opostas, né? Um para cima e um para baixo. Então, o que, que vai acontecer? A amplitude total, a amplitude de um menos a amplitude do outro. A1 menos A2 menos A1. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Vai diminuir. Tá? Vai diminuir, vai ficar menor. Como vai ficar menor? Quanto vai ficar menor? Então, o que, que vai acontecer? Vamos tentar desenhar aqui. Um está assim, aí está assim, e o outro está assim. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou tirar esse e vou tirar esse. Eu vou ampliar, né? Vai diminuir. Então, o que, que vai sobrar para mim? Isso aqui. Tá? Vai sobrar só esse retângulo aqui. Que é a única que está assim, a alternativa A. Não, alternativa A. Aí. Eu tirei, eu diminuí, né? São ondas destrutivas. Então, as duas vão diminuir. Beleza? A2. O trombone de Kincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência das ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos caminhos ADC e AEC. Ou seja, então elas entram por aqui, AC
que é o D, que é o E. Então, uma vem para cá e a outra vai para lá. Tá? Aqui tem 40 centímetros e aqui tem 30 centímetros. E aqui tem a fonte. Tá soltando um sonzinho aí, né? A saída do dispositivo, onde pelo meio do deslocamento dessa parte do dispositivo, com o trajeto ADC igual a AEC, capta um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando gradativamente o trajeto ADC, esse lado que está com 40 aqui, até que fique como mostrado na figura, a intensidade do som fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em Hz do som produzido pela fonte sonora é, tá? Então, vamos lá. Eu tenho a distância dos dois. Então, tem a distância, né? Então, qual é a distância percorrida por ele? Então, a distância ΔS é a velocidade vezes o tempo. Né? A velocidade vezes o tempo. Só que eu tenho a velocidade que ele percorre, mas eu não tenho tempo, não tenho espaço percorrido. Então, não vai me ajudar em absolutamente nada. Eu sei que a do 2 menos a do 1 é igual a n vezes o comprimento dividido por 2. Ou seja, a distância ADC menos a distância AEC é igual a n vezes o comprimento dividido por 2. Como eu tenho duas voltas, né? Duas voltas, então eu tenho 2 vezes 0,4 menos 0,3 é igual a 1 vezes o comprimento dividido por 2. 0,4 menos 0,3 é 0,1 vezes 2, 0,2 é igual a 1 vezes comprimento sobre 2. Está multiplicando, passa para cá, dividindo. 0,2 dividido por 1 é igual ao comprimento dividido por 2. Regrinha de 3. Comprimento é igual a 0,4. Bom, eu já tenho comprimento, 0,4. Agora eu posso fazer. Velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento. (320) dividido por 0,4 800 Hz. Alternativa C. Tá. Então, eu usei o valor da interferência aqui delas. Eu sabia a distância. 0,4, 0,3. Como são duas, né? São duas aqui. Né? Não é um caminho só. São dois caminhos que a onda ela vai fazer. Porque tipo, a onda se divide em dois aqui. Né? Aí eu chego nos 0,800. O 3. Uma fonte sonora está situada num ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 0. Então, ó,
Uma está aqui. Uma está aqui, 0, 0. E a outra no ponto de coordenadas 0 e 4. A outra está aqui, ó. 0 e 4. As ondas produzidas pelas duas fontes têm a mesma frequência e estão em fase. Um observador situado no ponto de coordenadas 3 e 0, então ele está aqui, ó. Ele está no 3. Tá? Nota-se que a intensidade do som diminuiu quando ele se move paralelamente ao eixo Y, no sentido positivo ou no sentido negativo. Se a velocidade do som no local é 340 metros por segundo, a menor frequência das fontes em Hertz pode explicar essa observação é. Então, ó, se está diminuindo aqui, por que está diminuindo? Né? Então, vou calcular. A variação da distância da fonte 2 menos a variação da distância da fonte 1 é igual a n vezes comprimento dividido por 2. Tá? Como ele vai usar o menor valor, tá? O menor valor, ele quer a menor frequência, então a menor frequência tem que ser construtiva, tá? Então, a construtiva eu vou usar n igual a 2. Se eu usar n igual a 1, vai ser destrutiva. E lá no exercício fala que teve o som ampliado. Então, eu sei que a distância da fonte 2 menos a distância da fonte 1 é igual a 2 vezes o comprimento sobre 2. A distância da fonte 2 menos a distância da fonte 1 é igual ao comprimento. É igual ao comprimento. Bom, se a gente parar para pensar aqui, ó, tem um triângulo retângulo. Então, eu vou ter a distância ali. Raiz quadrada é 4 e 3. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A distância aqui vai ser 9 mais 16. A distância, raiz quadrada de 25. 5. Então, essa distância aqui será 5. Então, 5. Ele vem para cá, né? Ou para cá. Então, ele falou que ele vai no sentido positivo ou no sentido negativo. Então, 5 menos 3. Menos 3. 2. Então, a distância dessa onda, o comprimento dessa onda, é de 2 metros. E aí a gente já sabe, velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento, 340 dividido por 2, 170 Hz. Que dá a alternativa B. Ele fala que o período inicial, na hora que ele se encontra na coordenadas, é que a intensidade do som diminui quando ele se move. Tá? Então, se ela diminui, no ponto que ele estava, ela era construtiva. Se ela é construtiva,
Se ela é construtiva, tem que ser positivo, tem que ser par. Tem que ser par. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Como ele fala que tem que ser a menor frequência, então vou usar o menor ali, 2. Professor, por que você não usou o 0 no N? Se eu usar o 0, é como se ele estivesse em cima da fonte. Tá? Então, ao invés de estar aqui, ele está aqui, ó, está em cima da fonte. E ele não está falando que ele está pelo menos a 3 metros. Professor, tá, você calculou a distância, né? Fez Pitágoras aqui, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, cateto ao quadrado, e achou 5. Por que você subtrai o 3? Porque a fonte emite um comprimento de 5 aqui, mas ele já está a 3, então por isso que eu tenho que subtrair essa distância. E por que você não usou o 4? Porque ele fala que ele está se movendo no eixo X. Tá? Ele está se movendo no eixo X. Então tem que prestar atenção nesses detalhes. E o 4? Fala assim: duas fontes sonoras idênticas são instaladas submersas em água, com separação de 1 metro. Elas emitem ondas sonoras com uma frequência de 3.000 Hz, em fase com uma a outra. O microfone instalado a uma linha paralela. As fontes a uma distância de 3 elevado a meio quilômetro do sistema de fontes. Considerando a velocidade do som e da água igual a 1.500 metros por segundo, qual é a distância h aproximada, não nula, em que o microfone deve ser instalado para captar o primeiro máximo de interferência? Tá? Então, ele quer o primeiro máximo de interferência. Né? Então, para calcular essa interferência aí, então vamos imaginar. Tem uma fonte aqui e outra fonte aqui. O que vai acontecer? Nós vamos fazer isso. Então, tem uma distância aqui, ó. Vou mudar por aqui para ficar mais nítido. É o eixo X, eixo Y. Então, vai ter uma altura aqui. Né? Aí vai ter um ângulo aqui, né? Um ângulo qualquer aqui. Então, o primeiro máximo de interferência não nula, então o meu N tem que ser igual a 2. De novo. Se eu usar o 0 é nulo. Se eu usar 1, é interferência positiva. Então, não pode ser. Então, vou usar o 2 de novo. Então, a distância x é igual a n vezes comprimento dividido por 2. Referência x, a distância x, 2 vezes. E aí, ele fala, ó, que como a onda, elas estão separadas por 1 metro, então a distância aqui, ó, do comprimento delas é meio, metade. Então, meio dividido por 2. Posso cortar aqui. A distância é meio metro. Agora, se eu tenho que descobrir essa distância aqui, ó, tá? Eu tenho que descobrir essa distância. Eu sei que esse aqui é 1 metro. Isso aqui, meio metro. Então, eu tenho o ângulo, o seno desse ângulo, meio dividido por 1, vai dar seno de meio, seno de 30 graus. Então, eu sei que meu ângulo é 30 graus. Se o ângulo é 30 graus, agora eu posso calcular a tangente.
tangente de 30 é igual a essa altura H, cateto oposto, sobre cateto adjacente, que seria essa distância. Tá? Então, seria essa distância. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A altura eu não sei. Lá ele fala que a distância é 3 elevado a meio. 3 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 3. Regrinha de 3, corta a raiz, 3h igual a 3, h igual a 3 dividido por 3, h igual a 1. Ou seja, 1 quilômetro de distância da alternativa A. Tá? Então, você tem que, primeiro, lembrar que, né, trigonometria, para poder calcular. Então, saber que aqui ele fala que é meio metro e a distância dos dois aqui é 1. Tá? Então, calcula primeiro o valor de x, né, que vai dar meio metro, a distância entre os dois. Aí depois eu calculei o seno desse ângulo, tá? O seno desse ângulo aqui, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, aqui é o cateto oposto. Esse é o meu cateto oposto. E essa é a minha hipotenusa. E aí eu descobri que o ângulo vale 30. Aí eu calculo a tangente de 30. E aí eu calculando a tangente de 30 eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. O cateto adjacente ele deu para mim, deu como 3, transformei na forma de fração. E aí fiz a regrinha de 3. Tá? Dúvida, galera?